Sejam muito bem-vindos ao Pó de Luz pelos Olhos da Fé, contemplando Jesus. Esse que é o nosso primeiro episódio. Uma PASCOM da nossa paróquia Santa Luzia se mobilizou e está colocando esse projeto em andamento, graças a Deus, e também agradecendo ao Padre Clemilson, que permitiu, que engajou, que nos incentivou a fazer esse trabalho de evangelização. E não poderia ser diferente. O nosso primeiro convidado, entrevistado, é o nosso querido amigo. A gente sempre fala muito do padre, mas é um amigo que nós temos, o Padre Clemilson, o nosso pároco. E a gente vai apresentar um pouco das devoções marianas, e nada melhor do que o padre falar. Todos sabem do apreço, da devoção que ele tem à Virgem Maria. Então, gostaria que o nosso querido padre falasse aí as suas primeiras palavras. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado, Mauro. Obrigado a você também que está acompanhando a gente, que vai acompanhar esse Pó de Luz, com os olhos da fé, acolhendo no coração estas palavras, esta experiência, esse caminho bonito que estamos fazendo. E é a oportunidade também de agradecer a vocês, a você, a Ilane, o Vitor e todos que estão empenhados nesse projeto, E é sempre uma ocasião bonita de colocar à disposição das pessoas, nos ambientes que as pessoas vivem, esta mensagem, esta experiência pessoal, esta reflexão, uma oração, essa conversa, esse bate-papo tão bonito. Eu também agradeço muito a você por esta iniciativa e por acolher esse projeto tão bonito, e vai dar certo, vai ser muito bom. Se Deus quiser. A nossa paróquia de Santa Luzia, ela, claro, teve uma história muito agraciada com todos os párocos que passaram por aqui. O Padre José Silva, depois veio o Padre Everton, e agora com o Padre Clemilson, já é lógico, lembrando do nosso Padre José Rachelli. Com certeza. E todos eles, todos, sem exceção, nós temos a visão e o testemunho deles em relação às devoções marianas. Então a gente, enquanto paróquia Santa Luzia, nós tivemos assim grandes pessoas, enquanto párocos, que trouxeram e trazem em si a fé na Virgem Maria. E, lógico, o mês de maio ele denota muito essa memória. E aí eu queria muito saber do senhor o seguinte: a gente olhando o padre, às vezes as pessoas olham o padre na missa, conhecem ele da missa, de algumas procissões, do momento do terço, e a gente se esquece lá da sua infância, lá em Caratinga, Minas Gerais, quando o senhor nasceu. Já está prestes a fazer aniversário de novo, dia 17 de julho. E eu queria saber ali dessa sua primeira infância, digamos assim, com pais. Normalmente a gente tem essa apresentação, a fé católica, a Virgem Maria, graças a Deus, pela tradição familiar. Então, quem que apresentou isso para o senhor? Como é que o senhor cresceu? O que o senhor lembra desse momento? Muito bem, Mauro. É sempre bom a gente falar desta experiência, desse caminho de fé, porque a vocação não nasce do nada. A vocação é dom de Deus, mas ela é acolhida, é construída, é trabalhada sempre no seio de uma família, no seio de uma comunidade, dentro de uma experiência de fé. Então é bonito isso, porque a gente toma consciência disso, porque a vocação tem uma raiz na família, a vocação tem uma raiz numa comunidade, e a vocação não nasce do nada. Eu nasci, como você falou, em Caratinga. Vivi a minha vida toda, até os 17 anos, quando vim para o seminário, numa comunidade rural, numa vila muito pequena que se chama Vargem Alegre. É um distrito, na época era um distrito de Caratinga, hoje é uma pequena cidade. E eu vivi na zona rural desse distrito de Caratinga, que se chama Vargem Alegre. E a nossa vida de fé foi feita dentro do ambiente familiar. A gente tinha ali perto de casa uma capela, uma comunidade rural, onde o padre José vinha praticamente 2 vezes por ano para celebrar. Na ocasião das festividades de São Sebastião, no mês de janeiro, e na ocasião do mês de maio, sempre na conclusão do mês de maio,
ele sempre vinha para celebrar. Então era o nosso contato com o padre, era nestas duas ocasiões. Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé, uma pessoa de oração, muito simples, muito humilde, mas que cultivou dentro da nossa casa uma boa relação com Deus. Meu pai já era mais arisco, mas a minha mãe não. Minha mãe era de muita fé, muito simples, muito humilde. Então, nesse contexto familiar, a gente ligado nessa comunidade rural, numa época também muito bonita da igreja, que dava muito valor para as pequenas comunidades, né? Na época das comunidades eclesiais de base. Então, nesse contexto, eu vi desabrochar esse desejo pela vocação. A gente não deu muito valor naquele momento, até por causa das distâncias que a gente tinha com a igreja, com a paróquia, né? Mas isso não morreu, não. Aos 17 anos eu encontrei os missionários da Imaculada Padre Kolbe, através da revista Humility, e daí eu vim conhecer aqui em São Paulo, e em 1998, me lembro o dia, me lembro a hora, 23 de março, era 7 horas e 27 minutos da noite, quando eu entrei no seminário. Riqueza de detalhes, hein? Na casa da Imaculada, nos missionários da Imaculada Padre Kolbe, aqui na cidade de São Bernardo. Então, esta experiência com a oração do terço, com o mês de Maria, com esta pequena comunidade rural, com esta vida de oração dentro de casa, é daí que vem esta devoção a Nossa Senhora, é daí que vem esta minha vocação, este dom que ganhei de Deus, e na medida do possível, nas minhas fragilidades, tento colocar à disposição da comunidade, e é daí que vem esta beleza, esse carinho, esse encanto com Nossa Senhora. O senhor acha que estamos falando da comunidade rural, né? O senhor se lembra assim de quando o senhor tinha 7, 8 aninhos, não? Sim. E já estava ali ingressando também nas comunidades ali na igreja, fazia parte ali frequentava as missas. Fez catequese ali na comunidade rural, por ocasião do Advento e por ocasião da Quaresma, a gente sempre tinha o que a gente chamava de plenário. Então, um líder da comunidade ia no centro de formação da diocese e ali fazia um período de formação sobre um profeta, sobre um livro da Bíblia, sempre nessa dinâmica de formação, e depois ele voltava e trazia esse material para apresentar nas comunidades. Então, a gente tinha esse contato com a Bíblia, com os personagens da Bíblia, com os textos bíblicos, através desse canal, né? Que era um processo, uma dinâmica de formação das comunidades eclesiais de base. Então a gente tinha esse contato com a Bíblia, com os personagens bíblicos, através desses períodos de formação. E a catequese na comunidade, a minha mãe foi minha catequista, junto com outro grupo de crianças também. A oração do terço eram os momentos que a gente se juntava para rezar nesta comunidade. A gente vê a importância da família, né, padre? E uma coisa que me chamou a atenção é assim, o senhor falar que o padre ia 2 vezes por ano só. 2 vezes por ano. A gente aqui, às vezes não, muitas das vezes, né? Tem a graça e a opção de escolher a missa que pode ir. Se vai às 7, se vai às 9, se vai às 10, se já foi no sábado, se vai domingo à noite. E a gente às vezes ainda cai no erro de falar, estou sem tempo, né? Tem muitas comunidades pelo Brasil afora que ainda são assim, né? Não tem a presença do padre para todos os momentos. Foi o que motivou, por exemplo, o Sínodo da Amazônia, né, em alguns diálogos. Tem alguns momentos de reflexão propostos pelo Sínodo que estão caminhando a partir desta realidade. Né? As tantas comunidades que não têm a presença do padre para poder partilhar a Eucaristia com o povo, né? Então, algumas propostas saíram daquele sínodo,
e vamos ver como é que elas se encaixam na realidade, né? Mas a igreja está trabalhando a partir desta realidade que é muito comum Brasil afora. Muito comum. Nós temos um amigo que é padre, eu já falei para o senhor dele, o Frei Danilo, o padre Danilo. Hoje ele está no Rio de Janeiro, mas ele ficou em Mato Grosso, né? Mato Grosso, e ele postava pra gente assim como que era difícil chegar, chegava de bicicleta, andava às vezes acho que 1 hora de bicicleta para chegar na comunidade, para encontrar aquele povo ali que tem costumes indígenas. Então é uma experiência muito, muito boa e se assemelha bastante com a sua infância, né? E depois o senhor seguiu, falou que com 17 anos, seminário. Para completar 18. E quando que foi essa, digamos assim, essa ruptura? Porque até então o senhor tem uma figura de fé, obviamente, que é a sua mãe, a sua família, e como é que foi assim amadurecer já aos olhos acompanhado da Virgem Maria, de tomar esse passo e falar, não, eu tenho esse chamado, eu consegui esse discernimento a partir de muitos auxílios, da minha mãe, dos demais familiares. Como é que foi esse processo? Então, essa vocação, né, que vem aí do ambiente familiar, chega um momento que começa a inquietar, né, começa, num bom sentido, incomodar. Né? A gente sente a necessidade de dar um passo. E aqui em São Paulo, eu conheci, como te falei, conheci os missionários da Imaculada Padre Kolbe e fui na casa, fui conhecer, fiz esse processo de discernimento, de acompanhamento, e aí no dia 23 de março eu entrei para fazer parte da comunidade. Mas já estava acompanhando eles já há um certo tempo, né? Através do material da revista, através da programação da rádio, que é a Rádio Imaculada Conceição. Então foi um caminho até chegar nesse momento de, né, eu vou entrar. E mesmo depois de fazer parte da comunidade, tem todo um processo de formação, de discernimento, de acompanhamento, que a gente vai fazendo ao longo dos anos, né? E esta vocação vai amadurecendo. Não é de uma hora para outra, a gente aperta um botão, pronto, já sei o que fazer, é aqui que eu vou continuar. A gente vai amadurecendo no caminho, a gente vai descobrindo, vai crescendo com isso, vai se formando nesta dinâmica, nesta espiritualidade, nesse carisma, né? Então tem todo um caminho que a gente fez. A ruptura com a família não é simples. Eu imagino. Quando a gente é jovenzinho, tá cheio de entusiasmo, parece assim muito normal, né? Mas na medida em que os anos vão passando, a gente vai sentindo um peso dessa ruptura. Mas eu tive a graça de ter sempre o apoio de casa. Isso então, é muito bom, né? Meu pai, minha mãe, eles, mais a minha mãe, mas também o meu pai respeitou muito a decisão que eu tomei, mas a minha mãe me acompanhou e eu sinto que ela está por perto sempre que eu preciso, né? Então ela faz parte, né? Então é uma coisa muito boa, ela incentivou nos momentos difíceis. No seminário eu tive vários colegas que não conseguiram fazer essa ruptura. Manter. Tinham vocação, gostavam do que faziam, mas assim, não conseguiam romper esse laço com a família para seguir com as próprias pernas. É, né? Um processo muito dolorido, né, padre? Não dá para negar que não, né? Embora seja uma vida voltada para a santidade, para um sacramento da ordem, para essa decisão, é claro que é um ser humano, né? É o padre, então é um filho que olha na mãe, que olha no pai, eventualmente os irmãos. Né? Então é um processo dolorido e a gente tem que, enquanto leigos da igreja, a gente tem que valorizar muito, entender muito e ter sempre esse braço aberto de saber que nós somos a família do padre. A comunidade é a família do padre. É a família do padre. E também, assim, por parte do padre, entender que não está sozinho, que não é responsável sozinho pela igreja, que não é dono, né, da igreja, que não é responsável sozinho, que não tem que levar as coisas sozinho, né? Que ele pode seguir adiante com a ajuda, com o apoio, com a colaboração, cooperação
de muita gente, né? Responsabilidades diferentes, mas que pode ser compartilhada com tantas pessoas para não se tornar um fardo insuportável de carregar, né? Isso mudou muito com o Concílio Vaticano II, né? Foi o nosso último grande concílio e aí trouxe uma participação mais efetiva dos leigos na comunidade e, de certa maneira, fez com que tivesse também uma introdução do clero mais dentro das próprias comunidades e uma introdução da comunidade, não, lógico, dentro do clero, mas fazendo dele a sua família. Antes a gente pega os padres mais antigos que não tiveram esse momento de pós-concílio vaticano, era tudo mais afastado, né? Isso, eu imagino que tem ajudado muito. Tinha, assim, um certo fechamento, né? O padre, lá embaixo os leigos, né? Eu acredito que demos grandes passos nesta colaboração mútua, tanto por parte dos leigos, que começaram a tomar posse desse seu lugar na história, né, na dinâmica da igreja, mas também por parte dos padres, que começaram a perceber que não pode levar sozinho, não tem como levar tudo sozinho, que precisa acolher a riqueza dos leigos na vida da comunidade para ajudar nesta missão. Então, quando isso acontece na vida de uma comunidade, o trabalho fica bem mais dinâmico, né? Mais acessível, os fardos são mais fáceis de carregar, sim. Então, graças a Deus, depois dessa abertura da igreja no Concílio Vaticano II, a gente cresceu bastante, mas eu digo de coração, ainda precisamos crescer muito nesta direção, muito mais. A gente ainda, é pouco tempo, né, padre? Se a gente pensar, é muito tempo para a década de 60, mas ao mesmo tempo é pouco, porque até essa cultura ser enraizada, entendida e vivida é um processo. E depois também tem muitos movimentos dentro da própria igreja mesmo que resistem a esta novidade, né? Que se fecham a esta abertura que a igreja dá para o leigo, né? Então, tem movimentos clericalizantes, por assim dizer, que resistem a esta abertura. Então, vai se tornando um pouquinho mais difícil. Mas tem muitas coisas que cresceram demais por causa desta abertura, né? Dessa inserção dos leigos na dinâmica da vida pastoral, administrativa da igreja. Então tem muito trabalho feito, muita coisa bonita que aconteceu, mas ainda precisamos crescer um pouquinho nessa direção. É um passinho de cada vez experimentando, né? Errando e experimentando. Eu consultei algumas pessoas no nosso Instagram, no Facebook, e a pesquisa foi muito legal, porque a gente acaba ouvindo o que as pessoas querem saber. Então, quando a gente falou de fazer um podcast, eu coloquei algumas questões. O que você mais gostaria de saber? A história da igreja, queria saber um pouco mais sobre a nossa Bíblia. Então, a gente percebe uma sede do povo em ter um momento, um material para que ele possa ser esclarecido dentro da própria fé. Falando especificamente da nossa fé católica, é claro que eu falava com o senhor há um pouco tempo atrás aqui, não dá para a gente abordar todos os dogmas marianos e essa questão, mas uma pincelada básica, rápida, dos 4 dogmas que nós temos ali e principalmente, como que o senhor percebe o seu caminhar em direção à Virgem Maria. Então, Mauro, quando a gente fala de dogma, normalmente as pessoas têm uma certa resistência, né? Nossa, lá vem ele com essa história de dogma de novo, né? Mas a igreja, quando disse todas estas verdades de fé a respeito de Nossa Senhora, primeiro, ela estava sempre olhando para Jesus, né? Na medida em que foi esclarecendo, amadurecendo, tomando consciência da sua fé em Jesus, ela foi afirmando estas verdades a respeito de Nossa Senhora. E nunca é uma verdade
fechada, né? Assim, é sempre uma verdade dialogante, né? Assim, que abre a possibilidade para o entendimento, para a acolhida, para o diálogo, né? Para nos fazer crescer na compreensão de quem é Jesus, né? Então, quando a igreja amadureceu esta sua fé a respeito da divindade de Jesus, o Filho de Deus, ela então viu a necessidade de proclamar que Maria, a mãe de Jesus, é a mãe de Deus. Então, quando a igreja afirma isso, o povo já rezava isso há muito tempo. Sim. Esta já era uma verdade cristalizada na devoção, na oração, na fé do povo. Então, quando a igreja chega e afirma, o povo já rezava, o povo já vivia isto, já fazia parte da espiritualidade do povo. Então, sempre olhando para Jesus, a igreja afirma então que Maria é mãe de Deus, Maria é mãe e virgem, Maria é Imaculada Conceição, concebida sem a mancha do pecado, inteiramente íntegra, toda voltada para Deus. E depois, por fim, que foi o último dogma, a igreja proclama então que Maria é assunta ao céu, a assunção de Nossa Senhora. Então tem toda esta dinâmica, toda estas verdades a respeito de Nossa Senhora que a igreja proclama sempre em vista da sua fé em Jesus, sempre nesse processo de amadurecimento, de tomada de consciência da sua fé em Jesus. E quando a igreja afirma tudo isso a respeito de Nossa Senhora, o povo já celebrava tudo isso. Então não é uma coisa que a igreja vem assim de cima para baixo, agora vocês vão ter que acreditar nisso. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ela olha para a realidade, olha para a vida das pessoas, para a fé do povo, para a experiência de fé desse povo. Então ela chega a esse entendimento, chega a esta verdade que já é praticamente cristalizada na vida das pessoas, né? Uma coisa que o senhor falou que é interessante é assim, sempre o olhar que a gente tem é para Jesus, né? É para o Filho de Deus, é para aquele que é o Cristo, é o ungido, é aquele que conduz, enfim, é o nosso Jesus. E às vezes a gente vê a pessoa, nós passamos uma experiência dessa uma vez no Uruguai, e um rapaz que era ali, ele tomava conta ali, o sacristão, ele viu a gente conversando e tirando foto de uma igreja no Uruguai, e ele se aproximou e ele perguntou pra gente, vocês não são daqui? Eu falei, não, a gente é do Brasil. Ela estava com a camisa, a Elaine estava com a camisa de Nossa Senhora das Graças, estava com a camisa de Nossa Senhora de Guadalupe. E ele falava da falta, digamos assim, de educação católica daquele povo ali, porque pouca gente olhava para Jesus na Eucaristia, e a igreja era bonita, grande, mas você via que ela estava mal cuidada, porque não tinha zelo do povo. O povo ele se voltava muito para a devoção ao Padre Pio, que também merece respeito, grande espaço, grande respeito, grande devoção da nossa parte, só que se esquecia do centro. Então nós víamos as velas no velário acendidas ao Santo Padre Pio, e ele falava, ninguém se aproxima do sacrário, eles não sabem o que tem ali. É triste, né? Então essa experiência do povo também precisa de ser acompanhada, né? Respeitada, com certeza, mas às vezes precisa também de ser encaminhada, né? Apontada. E na história da nossa fé, na história da salvação, é o que Maria faz. Nossa Senhora sempre faz isso, né? Eu sempre gosto de lembrar aquela parte do Evangelho de João, quando Jesus está nas bodas de Caná, é o primeiro sinal de Jesus no Evangelho de João. É uma festa de casamento, estava tudo muito bem arrumado, né? Tudo muito bem organizado, só que chega um certo momento que acabou o vinho. Assim, no dizer do Evangelho, acabou a festa, né? Aqui está cheio de rito, está tudo organizado, tudo muito bem encaminhado,
mas cadê a festa, né? Cadê a celebração? Cadê a alegria? Cadê né? a alegria do povo, né? Então Nossa Senhora percebe essa situação de tristeza, de vazio, de pouca festa, né? De muita norma, mas pouca celebração. Então ela chega para Jesus e fala: olha, isso daqui está bonito, né? Tá tudo organizado, mas isso daqui está faltando festa, está faltando celebração. Eles não têm mais vinho. E Jesus, olha, mulher, a minha hora ainda não chegou. A gente não tem nada a ver com isso, né? Vamos deixar isso do jeito que está. Aí ela então fala para os serventes: vocês façam o que ele disser. Então, assim, Nossa Senhora sempre nos aponta para Jesus, para a gente fazer aquilo que ele nos diz. E o que Jesus nos diz é aquilo que está no Evangelho, né? Todo esse caminho que ele faz no Evangelho é o que ele vai nos dizendo. Ele vai falar de perdão, de misericórdia, de acolhida, de respeito, de partilha. Então, tudo aquilo que ele nos diz. Então, se a gente quer este vinho da alegria na nossa vida, esta vida plena com Deus, como a gente queira chamar, né, identificar nesta imagem do vinho, a gente precisa olhar para Jesus e fazer o que ele nos diz do jeito que Nossa Senhora nos indica, né? Então ela sempre aponta para Jesus. Então é bonito a gente olhar a devoção a Nossa Senhora assim. Ela não para o devoto, o fiel, nela mesma. Ela sempre aponta para Deus, sempre aponta para o seu Filho Jesus. Então esta é a beleza da devoção a Nossa Senhora. O Papa Paulo VI, numa carta, numa encíclica que escreveu, não me lembro agora exatamente a data, mas se chama Marialis Cultus. Sim. Ele, falando da devoção a Nossa Senhora, dentre as tantas coisas, né, que ele indica, ele fala que a nossa devoção a Nossa Senhora deve nos levar à imitação das virtudes dela, né? Imitar como ela viveu, imitar as atitudes que ela tinha, especialmente a sua atitude, a sua postura de fé, de discipulado, de seguidora, né? E de oração. De humildade, né, Padre? De servidora. Certeza, a gente usa as bodas de Caná, por exemplo, a gente usa muito na formação da catequese com pais e padrinhos, aonde tem aquele momento do qual Jesus adquire de fato todos nós enquanto filhos de Deus, né? E a gente fala que teve a intercessão da Virgem Maria. Então ela já estava participando ali da nossa salvação. E também nós falamos bastante dessa questão da Virgem Maria ser uma servidora, de quando que ela está grávida. E a gente pode dizer que ali sim, ela era a única no mundo que tinha o rei na barriga. E as pessoas às vezes acham que tem o rei na barriga. E ela vai ao encontro da sua prima mais velha, Isabel, que está grávida também. Ela não vai para ser servida, ela vai para servir, né? Então... E é bonito essa passagem do Evangelho. A gente nota quase que dá para sentir o Espírito Santo conduzindo a situação, né? Porque é muito corajoso por parte do Evangelho de Lucas silenciar a voz masculina, porque a gente olha para aquela realidade, para aquela sociedade em que só o homem poderia falar. E o Zacarias ficou mudo, porque ele não acreditou. E quando Maria chega na casa da Isabel, certamente é um ambiente da casa, não é no templo, né? Longe do templo. Então é no ambiente da casa, da família, provavelmente por ser um ambiente próprio da mulher naquele tempo, uma cozinha, né? Um ambiente comum das mulheres. Ali naquele ambiente, naquela casa, acontece esta explosão de alegria, essa manifestação do Espírito, esta manifestação de Deus, né? De modo que a criança pula de alegria no seio de Isabel, no ventre de Isabel. Então, assim, a voz masculina silenciada, só as duas mulheres portadoras de vida, de esperança, têm a palavra, né? Têm algo a dizer,
e elas elogiam aquilo que Deus fez uma na vida da outra. Então é uma graça muito impressionante. Ali a gente pode dizer que nós estamos batendo na porta, hoje começa novena de Pentecostes, batendo na porta do Pentecostes, né? A gente pode dizer que ali foi um cenáculo, né? Com certeza. A casa de Isabel foi um cenáculo e a presença do Espírito Santo revelando tudo isso pra gente, porque eram duas humanas, né? Como nós, com os seus erros, com as suas dúvidas. E aí entra uma outra pergunta que eu faço para o senhor. A nossa vida de fé, eu falo isso muito para a juventude, sempre tem momentos de dúvidas. Sempre. Nesse período, tanto pré como pós-seminário, o senhor teve alguma dúvida se era aquilo mesmo a vocação e se naquele momento o senhor de fato recorria a uma simples Ave Maria, cheia de graça? Era mais ou menos assim? Eu passo pelas dúvidas como todo ser humano passa, né? A dúvida faz parte da vida humana, faz parte do amadurecimento, até do crescimento na fé. Todos os grandes santos, os místicos da igreja, passaram por situações de dúvida. A diferença deles para nós, digamos assim, né, é que eles nunca duvidaram de que Deus estava presente. A Santa Teresa de Calcutá passou anos e anos, os escritos dela mostram isso, anos e anos de não conseguir experimentar, de deserto, né, de secura, né, essa aridez na experiência de fé. Mas ela nunca duvidou de que Deus estava, né? Deus estava acompanhando, Deus estava presente, mesmo ela não conseguindo experimentar. O João da Cruz, por exemplo, chamou esta experiência dele de aridez, de noite escura da alma, né? Então, cada santo, cada místico deu nome para a sua experiência de dúvida, de deserto, de secura, digamos assim. A gente também passa, né? No seminário eu tive saudade de casa, porque a gente é muito em torno da mãe, né? As famílias de Minas Gerais são todas assim muito em torno da mãe, e a mãe fez falta em alguns momentos da caminhada. Então tive saudade de casa, pensei, será que é isso mesmo? Né? Eu poderia fazer tanto e tantas coisas estando fora daqui, mas eu, graças a Deus, tive um grupo de caminhada, né, de seminário muito bom, né? Tenho bons colegas de caminhada. E me lembro de uma experiência, tinha acabado de passar pela festa de Nossa Senhora de Guadalupe. E esse negócio de fim de ano, né, Natal, a gente dá uma saudade de casa que a gente fica assim pequeno diante dela. E eu me lembro que nas mensagens, na história de Nossa Senhora de Guadalupe, o índio Juan Diego tentou evitar algumas vezes passar diante daquele monte porque ele estava com pressa, porque ia buscar remédio para o seu tio, né, que estava doente. E ali, numa das situações, ele explicando como ele chamava, para aquela jovem senhora que interpelava ele explicando para ela por que ele mudou de caminho, e ele dizia, né, por causa da situação da saúde do tio, e aí ela responde: não estou eu aqui que sou tua mãe? Então eu fiz uma experiência assim, numa situação de desânimo, de cansaço, será que é isso mesmo? Uma dificuldade pessoal, e aí me veio assim muito claramente: não estou eu aqui que sou tua mãe? Nossa Senhora de Então Guadalupe. ali na nossa capela tinha uma imagem bonita de Nossa Senhora de Guadalupe, e como se falasse comigo, assim: não estou eu aqui que sou tua mãe? Então acalma o teu coração, vamos continuar caminhando, você não desiste não, porque as coisas vão se acertar. Muito simbólico, Então, né? Porque provavelmente bonita. por onde ele passava ali, a terra do México, provavelmente uma secura, um deserto, né? Ali é onde, muito possivelmente, figurativamente falando, passava por isso. E a gente fala bastante dessa questão do deserto. Tá ali o Vitão gravando pra gente, né, Vitão? Ele vai lembrar que a gente fala muito isso para a juventude, e não só para a juventude, que tem essa oportunidade, onde é um período normal de dúvidas, né?
mas para todo o povo de Deus, porque vai aparecer as dúvidas e a gente recorda realmente essa passagem do próprio Cristo pelo deserto. As tentações, experimentou tudo, mas ao mesmo tempo sabia que Deus ali estava, o tempo todo tentado. Então, na nossa vida de fé mesmo, é bom o senhor falar isso. Eu queria até que o senhor pudesse passar uma mensagem agora para quem está nesse período de secura, de dúvida. Isso conforta o coração. Esse tempo que nós estamos vivendo não é para iniciante, não. É um tempo bastante exigente. Ele está muito difícil viver a fé com a clareza, com a integridade que a fé exige nesse contexto que nós estamos vivendo. É tanta polarização, é um mundo dilacerado por discórdia, é tanta violência e esse achar normal atitudes de violenta, por mais absurdas que elas sejam, as pessoas se manifestam assim nas redes sociais. É assustador. Mas na realidade mesmo, a gente acaba se escondendo, né? Diante da situação, da dor. Às vezes a gente não se apresenta, mas nas redes sociais a gente, né, se torna toma poder, né? Muito poderoso, né? Mas na realidade, diante daquele que sofre, diante daquela situação de dor, às vezes a gente ainda não se apresentou do jeito que deveria, com a indignação profética que o batismo nos imprime, né, na vida. Então a gente está vivendo nesse contexto muito difícil. Então, diante disso, nessa semana agora, antes da Ascensão, nós estamos lendo esse discurso de despedida de Jesus e ele fala muito de que vai deixar o Espírito, né? O Espírito não é aquele que veio só para nos confortar ou para nos consolar diante desta saudade de Jesus. O Espírito veio para nos inquietar, né? Veio para nos incomodar diante dessa realidade de violência, de morte, de injustiça presentes nesse mundo. E também para nos ajudar a tomar consciência de que a gente não está sozinho, não. O ressuscitado está no meio de nós. Amém. É Ele que nos encaminha, é Ele quem nos fortalece, é no nome dEle que a gente se reúne, é com Ele que a gente leva adiante o reino de Deus. Então esse é um momento que serve para todos nós de renovar o nosso compromisso com Jesus, com o Evangelho, com a vida, né, com a criação. Esse é um momento muito especial de fato, retomar esse caminho de fé, né, de reafirmar esse compromisso com o batismo. Se dizer de fato, não só com palavras, né, não só nas redes sociais, mas dizer de fato com um testemunho coerente, com uma vida íntegra, honesta, sincera, humilde, dizer o que nós somos. Nós somos cristãos, somos seguidores de Jesus, e Jesus é aquele que deu a vida na cruz para nos salvar. Jesus é aquele que caminha conosco, nosso companheiro de caminhada. Jesus é aquele que dá dignidade, sentido para a nossa vida, e Ele está aqui, presente no meio de nós. E o que esse ser cristão, ser batizado em nome de Jesus, nos leva a fazer nesse mundo? A semear no meio desse mundo os valores que Ele nos deixou. Às vezes a gente pensa, mas isso nas grandes realidades não vai produzir efeito nenhum. Mas aqui nesse pequeno mundo que a gente circula, aqui no ambiente da família, ali no ambiente do trabalho, ali na nossa comunidade de fé, esses pequenos gestos de cada um vai produzir uma grande diferença. Sem dúvida. Então, assim, da gente não desanimar, a gente pode fazer nem que seja um pouquinho, e o pouquinho que a gente fizer, que seja assim, com esta convicção de que o Senhor ressuscitado está presente no meio de nós. É uma certeza que não tem fim, né? Esta é a verdade da nossa fé,
que às vezes a gente esquece, né? A gente dá assim por entendido e pronto, né? Mas a gente precisa retomar ela sempre. O ressuscitado está aqui presente. É no nome dele que a gente se reúne, né? É com ele que a gente caminha, é ele que nos anima, é ele que nos fortalece. E nesse sentido, retomando, né, a ideia original, nesse sentido, a devoção a Nossa Senhora tem o seu grande valor, porque ela nos leva a crescer na humildade, né? Nossa Senhora nos leva a crescer nesta humildade, nos leva a trabalhar na nossa vida a dimensão da acolhida, porque é da vida dela, né? Da atitude dela, essa dimensão da acolhida. Ela nos leva a colocar em prática esta lógica, esta dimensão do serviço, né? Porque ela viveu isso na vida dela, da confiança em Deus, porque ela teve momentos escuros na vida. Por exemplo, quando o menino Jesus ali no templo, ele: por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E ela não entendeu o que ele disse, mas guardou no coração. Então, esta confiança em Deus, mesmo eu não entendendo agora, eu vou guardar essa situação, porque uma hora eu vou conseguir entender. Então, essa atitude de confiança. E quanto a gente tem que trabalhar ainda na nossa vida estas virtudes de Nossa Senhora. E o nosso mundo hoje, né, padre? O senhor estava falando que é muito complicado. A gente vive um mundo de muito barulho, né? Muito barulho. Muito barulho. Toda hora tudo muito ruidoso, propositalmente, claro. Isso afasta as pessoas, né? Vai deixando as pessoas alheias. E aí trazer um pouco da importância do silêncio. A gente conseguir silenciar para conseguir bem ouvir não só o próprio Evangelho, vivenciar o Evangelho, mas também essa solicitude na escuta. Precisamos do silêncio para imitar os santos, aqui Santa Luzia, para imitar a própria Nossa Senhora, para imitar Jesus. Então, acho que fica também esse pedido para as pessoas de observar mais o silêncio. O silêncio santifica muito, né? A gente faz de vez em quando os nossos retiros de silêncio incomodam, né? A gente mesmo, né? Incomoda porque você em silêncio começa a lembrar de situações que só competem a você e você. É a sua humanidade e aí você traz a divindade junto. Então o silêncio ele é santificador, né? Nesse silêncio que o senhor experimentou, nesses desertos do qual o senhor passou, aí sim, agora a gente sai da infância do padre Clemilson, né, de todos os momentos que ele teve, no seminário, e aí o senhor sendo ordenado. Então, isto foi em 2009, no dia 8 de dezembro, na festa da Imaculada Conceição, lá na Paróquia Santíssima Virgem, em São Bernardo do Campo. Tudo ali, né? Tudo ali. No dia da Imaculada, na paróquia. E aí depois disso, eu fui trabalhar ali, ajudar na Paróquia Santíssima Virgem. Ajudei muito também na paróquia, hoje é paróquia, na época era a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Trabalhei numa região aqui em São Bernardo, na região do Riacho Grande, numa paróquia nova que estava surgindo lá, que o nosso seminário, nosso instituto, na ocasião assumiu, que é a paróquia São Maximiliano Kolbe, e comunidades basicamente rurais, muito humildes, mas de muita devoção, de muita fé. Depois eu fui trabalhar na paróquia São Pedro e São Paulo, em São Bernardo do Campo. E então em 2018 eu fui trabalhar na paróquia São Sebastião, no Rio Grande da Serra. E no 2019 eu vim parar aqui na Santa Luzia. O senhor ficou pouco ali então no Rio Grande da Serra. Eu achei que o senhor tivesse ficado mais tempo ali. 1 ano e 4 meses no Rio Grande da Serra. Eu achei que tivesse, não sei, talvez uma caminhada de uns 4, 5 anos ali. Foi basicamente uma passagem, mas foi uma fase de reconstrução na minha vida. Marcante, né? Marcante. O Rio Grande da Serra é uma paróquia, é uma paróquia muito viva, muito
muito dinâmica e muito diversificada. Então tem várias realidades, espiritualidades de igreja dentro da paróquia, né? Então é muito rica, muito dinâmica, muito bonita, né? Muito ativa. E dali eu vim aqui na Santa Luzia. A Santa Luzia tem uma história de 16 anos com o padre José Silva. Aqui ele viveu os primeiros anos do sacerdócio dele, né? Ele aqui foi seminarista, foi ordenado e aqui continuou sendo padre, né? Então foi uma história bonita da parte do padre Silva. Ele tem uma memória muito querida aqui entre as pessoas, muito querido, muito querido. E ele cultivou muito essa devoção à Nossa Senhora, tanto que aqui tem 2 capelas dedicadas à Nossa Senhora Aparecida, né? E ele gostava de tudo azul aqui. Tudo azul, tudo nessa tonalidade de Nossa Senhora. E ele tem aquela música bonita que ele sempre cantava no final, né? Senhora minha, Nossa Senhora, antes de ir, estendo a mão para pedir a sua benção, né? Então o povo canta isso aqui com carinho, né? Bonito isso. E depois veio o padre Everton, aqui ele ficou 3 anos, né? 3 anos. E ele, padre jovem, trabalhador, dedicado, muito zeloso, e estava levantando um projeto pastoral tão bonito, né? E aí o bispo precisou dele em outra paróquia. Ele, como um padre diocesano, do jeito que ele é, né? Assim, muito enraizado na diocese. Catou na hora que o bispo chama, né? Então é assim, né? Tem que ser assim, né? Porque assim. A comunidade é maior, é muito maior do que a gente. Pois né? O padre vai, mas a paróquia fica, as comunidades ficam, e fica com a experiência dele, com o carinho, com a devoção que ele implantou, mas continua o seu caminho, né? E aí eu cheguei e encontrei uma paróquia muito viva, muito ativa, muito trabalhadeira, muito animada, muito organizada, né? E aí foi só entrar na dinâmica que já estava em curso, né? E foi muito bom. Está sendo muito bom, graças a Deus. Esses são os sinais que a gente, enquanto fiel também, que nós acompanhamos, a gente vai vendo, né? A gente fala que o caminho ele é muito bonito, mas se você olha ele, você está caminhando, mas olhando para baixo, você vai ver pouca coisa. Então é olhar e vendo os sinais. Então a gente vem vendo os sinais do próprio Deus de bondade para com a nossa paróquia, a nossa região. O senhor falou da paróquia São Sebastião, um abraço para eles também. Mas aqui toda a nossa região, a paróquia Santana, os nossos irmãos aqui, a nossa região, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que tem a graça de ter assim padres que dão testemunho de vida e dão testemunho de graça mesmo. Não só ao Cristo, ao ressuscitado, mas também que apontam para nós essa intercessão sempre permanente, sempre tão bonita da Virgem Maria. Para nós é uma grande graça. Muito bem. Conversamos, hein? Meus amigos, falamos bastante. Olha aí. 51 minutos. A gente aproveita para mandar, assim, nas nossas aberturas lá na nossa rede social, a Marília Gabriela, do Jardim Iramaia, então, e também a Patrícia Rocha, padre, que pediram para mandar ali um abraço para elas, então fica aqui o registro. Obrigado, viu, meninas? Recebam também um abraço do nosso querido padre Clemilson. E não poderia ser diferente, né, padre? Pedir para que o senhor faça essa bênção. Encerrando o primeiro episódio do nosso podcast, nós temos aí um projeto para, se Deus quiser, fazer 1 por mês ou 2 por mês e nos enviando para a missão, que é o que é mais importante. Com certeza. Graças a Deus, né, a gente fica meio assim, meio firme, né, meio duro diante da câmera, né? Mas graças a Deus dá certo, porque a gente não vem aqui para se exaltar, mas vem para partilhar a experiência de vida com aqueles com quem a gente caminha, né? Então é muito bom. Então eu agradeço pela oportunidade, na graça de Deus vão ter outras pessoas que também virão aqui para sentar, para compartilhar a sua experiência, e é um projeto que está nascendo, mas com a intenção de prosseguir para frente. Para frente. Né? Graças a Deus. Isso aí.
que Santa Luzia, Nossa Senhora também intercedam sempre por nós. Agradecer a Elaine, que está aqui nos bastidores, presente. E o Vitor, que também está cuidando. Todo o pessoal da Pascom. O pessoal da Pascom também, que vai ajudar na edição, na composição dos temas da agora para frente. Depois que eles verem o primeiro, eles vão se animar muito mais. Sem dúvida. Que Deus abençoe, gente. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Muito obrigado a vocês. Nós ficamos por aqui nesse nosso primeiro episódio. Contamos com vocês lá nas nossas redes sociais, interagindo, questionando, que nós possamos, durante muitos e muitos episódios, fortalecer a nossa fé em Jesus. Um grande abraço a todos.